Olá pessoal, tudo bem com você? Como que você tá aí? Bom, eu tô aqui pessoal na quarentena de Excel. Tô aqui no apartamento fazendo a gravação dos vídeos e resolvi nessa semana trazer um conteúdo para você começar do zero. Para você falar, puxa vida, agora não tem como eu não começar a dar meus primeiros passos no Excel. Você vai dar os teus primeiros passos de modo simples e fácil. E nesse primeiro vídeo que eu estou trazendo nessa segunda, você vai entender conceitos básicos do Excel, de planilha, tabela, célula, que muitas vezes você não aprendeu. Ou às vezes você começa a fazer agora que você vai entender por que a gente fala disso, ok? Mas antes deixa eu me apresentar, eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É muito simples. Vem aqui na descrição, www.cursodeexcelonline.com. Eu quero ensinar você Excel de verdade, meu querido. Agora vamos lá? Planilha na tela. Toda vez que você, por exemplo, abre o Excel, você vai começar a lidar com uma folha de cálculo. O que era uma folha de cálculo? Lá nos primórdios, quem fez curso de Excel lá em 1900 e bolinha, né? Sabia da folha de cálculo. O que é a folha de cálculo? Essa folha aqui que a gente faz cálculo. Você sabia que eu consigo calcular nessa folha? Ó lá, vou colocar 4 e aqui vou colocar 5. Ó. Olha só, se eu colocar igual, vou clicar em cima do 4, sinalzinho de mais, clico aqui no 5, dou um Enter. Pô, olha, fez a conta, fez a conta. Se eu colocar aqui, ó, 10 mais 10, assim, ó, não faz, ó. Sabe por quê? Porque eu não coloquei o sinal de igual. Toda vez que você quer fazer uma operação de cálculo, comece com o sinal de igual. Igual 10 mais 10. Dou um Enter, olha lá, calculou. Puxa vida, é assim que funciona, é assim. Isso é uma folha de cálculo. E essa folha de cálculo a gente chama de planilha. Esses quadradinhos que a gente digita, né? Vou escrever aqui, ó, Brasil. Olha lá, isso se chama célula. Ao dar o Enter, veja que eu fui para a parte de baixo. Isso é uma outra célula. Vou escrever aqui, ó, França. Olha lá, dou um Enter. Olha só, foi para a linha de baixo. Vamos escrever outro aqui, ó, Holanda. Só que agora eu vou dar o Tab no teclado. Sabe a letra Q? Lá da letra Q tem uma teclinha. Aquela teclinha se chama Tab, fica do lado. Ó. Quando eu dou o Tab, ele vai para o nosso lado direito. Né? E no lado direito eu posso digitar um outro valor, ó, 158. Vamos fazer suposição, quero ir para cima agora. Setinha para cima. Não tem a setinha para baixo, para cima, para esquerda e para direita? Então, fui setinha para cima. Com essas setinhas eu consigo mover, ó, o que seria o cursor, ou falar aonde que será a célula ativa. Nessa célula aqui, ó, tô nela, uma célula selecionada. Vou ativar ela, o que eu faço? Basta eu digitar. Então, por exemplo, vou escrever aqui, ó, 345. Dou um Enter, fui para baixo. Então essas teclas que eu estou falando para você, setinha para cima, setinha para baixo, para esquerda, para direita, Enter e Tab, a gente utiliza para o quê? Para a gente fazer a movimentação nesses quadradinhos, que na verdade elas são as células. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, 585, dou um Enter, ó, fui para baixo. Aí sabe o que acontece? Eu já vi muita gente em curso de Excel fazendo isso comigo. E eu falo, não, não é assim, meu querido, não é. Quem te ensinou isso? Ah, eu vi na internet. Ah, eu fiz curso com tal pessoa. Eu falo para você, bate o desespero no professor. Eu chego a chorar, meu querido. Sabe por quê? Porque a pessoa vem aqui, ela vai apagar, ela clica 2 vezes, aí ela apaga com backspace, aí ela escreve assim, ó. Olha só, a pessoa faz isso. Meu querido, minha querida, aprenda comigo. Você veio para essa célula, tudo bem? Se você digitar automaticamente, ele já apaga. Olha lá, ó, 900. Eu apertei backspace? Não. Se eu clicar aqui numa célula e pressionar o delete, apaga imediatamente o conteúdo. Ok? Então você não vai usar o backspace, ok? Então você vai colocar aqui, ó, vamos colocar 900 aqui, ó, dei 900, Enter. Ah, a França também quero 900, ó, basta digitar 900. Ele automaticamente sobrescreve o conteúdo da célula. Então você não vai lá clicar 2 vezes e apertar backspace, você não vai fazer isso, tá? Basicamente, tá na célula? Digita o valor. Todas essas dicas que eu estou trazendo para você, você vai falar, puxa vida, professor, mas isso eu já sei, eu faço dessa forma. Talvez você tenha aprendido de uma forma que não era muito legal, ou às vezes você pegou algum macete
que aprendeu através do Word e pensa que às vezes o Excel trabalha da mesma forma que o Word, muitas vezes o pessoal acaba confundindo. E aqui eu estou mostrando para você como você deve fazer o certo. Então o que você aprendeu comigo? Que na planilha a gente pode fazer cálculos, fiz uma continha de mais ali, consigo também digitar valores, posso utilizar o Enter, o Tab, setinha para cima, para baixo, para esquerda e para direita. Olha só, consigo fazer isso. Além do que você aprendeu uma teclinha, o Delete, que serve para apagar o conteúdo de uma célula. Mas olha que interessante. Eu vou pegar aqui, ó, clicar ó, em cima desse 20, ok? E vou puxar o mouse, ó. Quando eu clico nele e puxo, ó, eu estou fazendo a seleção. Olha só, cliquei, venho puxando, vou, ó. Tá vendo que fez um quadrado aí, ó, com uma bordinha um pouquinho mais espessa? Eu selecionei isso. Se eu pressionar Delete, apaguei o conteúdo inteiro. Olha só, olha que maravilha. Limpei os dados que eu fiz aqui. Porque na verdade eu mostrei para você como que funciona, né, o Excel, como que você vai trabalhar com essa folha de cálculo. Agora você deve estar pensando, poxa, agora já sei digitar valor, já sei ali, por exemplo, apagar, movimentar. Perfeito. Agora a gente vai criar uma tabela, que é o próximo passo que você deve aprender ao usar o Excel. Como que a gente vai criar uma tabela aqui? Antes de criar uma tabela, eu quero apresentar para você o conceito da célula. O que é a célula? É esse quadradinho. Esse quadradinho verde que está aqui, ó. Quando eu cliquei aqui, ó, esse é o quadradinho. Cliquei nesse, ó, esse é o quadradinho. Esse quadradinho que você está vendo aqui, ó, ele é a célula que você está trabalhando. Então, por exemplo, se eu cliquei aqui, ó, eu estou na coluna B, linha 3. É a célula B3. Pode acontecer, dependendo da versão que você está trabalhando, fica até numa corzinha aqui de destaque. Então você consegue identificar pela cor, tá? Ou às vezes você vê aqui na caixa de nome, ó, vou clicar aqui nessa célula, é o A1. Vou clicar nessa daqui, ó, E7. Olha só, essa caixinha de nome vai te dizer aonde que você está na célula, na tua planilha. Bom, vamos montar uma tabela? Vou clicar aqui, ó, no B, vou colocar aqui, por exemplo, tabela da semana de quarentena de Excel. Aí o aluno já vai assustar, vai olhar e falar, meu Deus do céu, professor, o senhor digitou e foi tudo aquilo lá? Foi tudo aquilo pro lado. E dá um Enter, vai para baixo. É isso que eu quero, depois eu vou voltar nela. O que você vai montar aqui? A gente vai colocar, por exemplo, ó, região, e vamos colocar 4 regiões. Norte, a sul, a leste e a oeste. 4 regiões é o suficiente. Vou com a setinha para cima, setinha para o lado, você vai utilizar aí o teclado, tudo bem? Professor, eu quero usar o mouse. Se você optar pelo mouse, pegue o mouse e clique nessa célula que a gente vai trabalhar, na C3, tá bom? Mas se você tiver com a mãozinha no teclado, vai usando a setinha até chegar no C3. Por que o teclado? Porque você está treinando. Você está usando o teclado, um dispositivo que facilita bastante. A tua produtividade aumenta trabalhando com o teclado, lógico. No começo é um pouquinho difícil, mas conforme você trabalha com ele, você vai pegando os macetes. Vamos colocar aqui então agora, ó, janeiro, ok? Aí depois aqui, ó, olha só, eu posso colocar fevereiro aqui, ó, fevereiro, tudo bem? E posso colocar março, e dou um Enter. Coloquei esses valores. Posso digitar agora os números, mas antes de eu continuar, eu quero dar uma dica interessante para você. Olha só. Quando você fez aqui janeiro, olha só, não tem esse quadradinho aqui no cantinho? Se você vir com o mouse bem no cantinho, onde era uma setinha de cruzinha, vira o sinalzinho de mais. Isso se chama alça de preenchimento. Se eu clicar e arrastar ele aqui para o lado, ó, clico, permaneço clicado e arrasto. Olha o que ele faz, ele preenche janeiro, fevereiro e março. Simples assim. E aí você agora pode digitar os valores. Veja, fiz janeiro, mas não precisei digitar fevereiro e março. Vamos colocar alguns valores? Vamos colocar aqui, ó, 150, 185, 195 e 120, ok? Vamos fevereiro? Vamos colocar alguns valores? Ó, 185, 190, 175 e 185. E vamos colocar em março, 85, 95, 78, 95. Tudo bem?
Você montou, na verdade você está montando a estrutura de uma tabela aqui no Excel. Agora a gente pode, por exemplo, deixar essa tabela mais bonita. Isso se chama a formatação da tabela, ok? Se você, por exemplo, é alguém que está começando agora, está começando do zero, eu sempre sugiro para a pessoa que está começando do zero a utilizar esses recursos aqui. A fonte, o alinhamento, formatação de número. Sabe por quê? Por causa que você está treinando. E você está conhecendo o recurso. Talvez isso daqui vai te ajudar mais do que você utilizar algumas facilidades do Excel. Ok? Então, por exemplo, olha só. Eu vou pegar aqui a região, clico e vou puxar até março aqui, ó. E vou clicar aqui, ó, no baldinho e vou colocar aqui a cor, ó. Essa corzinha aqui, ó, o preto. Tudo bem? Tá vendo esse azinho? Esse azinho é a cor da letra, a cor da fonte. Vou clicar nele, ó, vou colocar no branco. Num tomzinho de cinza, na verdade, ok? Agora essas linhas aqui embaixo, olha só. Eu vou selecionar essa primeira linha, vou vir aqui e vou colocar numa outra cor, ó, vou colocar num cinza, ok? Aí eu vou pegar outra linha aqui, ó, vou selecionar, vou vir aqui e vou colocar no cinza. Olha lá. Olha a nossa tabela, não tá ficando mais bonitinho? Ok? Bom, coloquei isso. Vou selecionar agora aqui, ó, todos os valores da minha tabela. Desde a região, ó, clico e venho puxando, ó, usando somente o mouse. Selecionei, a gente pode vir aqui na caixinha de fonte. Nessa caixinha de fonte vai ter diversas, ó. Tem aqui a Abadi, tem diversas, deixa eu ver aqui mais, ó. Tem aqui, ó, a Berlim, olha só. Tem aqui, ó, diversas fontes que você pode usar, ó. Candara, vai ficar mais bonito. Olha lá, ó, como vai ficar os lados. Só que você tem que tomar cuidado, né? Eu sempre falo pro pessoal, utilize fontes que são as mais simples, não precisa ficar complicando muito, né? Usar uma fonte totalmente rebuscada. Olha essa frente aqui, ó. Olha só. Até complica na leitura, tá? É bonita, mas não é legal. Tem que colocar fontes que fique fácil a leitura, a legibilidade. Então, por exemplo, quer ver, ó? Tem aqui, ó, Levenin, a Lewedale, a Lato, que são uma fonte bem bacana. Tem a Ebrima, que mais aqui, ó? Tem a Microsoft, essas fontes da Microsoft que são bacanas de você utilizar, ó. Newtei, Jeng, né, ó. Tem aqui a PengSpa, tem diversas fontes. Coloque numa fonte que fique fácil a pessoa ler a informação e que você acha que vai ficar legal. Se você quiser aqui, ó, centralizar o conteúdo, hein, ó. Selecionei aqui em cima. Tem um cara que se chama alinhamento, ó, centralizar. Tem aqui, ó, esquerda, centralizar e a direita. Cliquei nele, olha só, centralizei o conteúdo. Se eu clicar nesse N, coloquei em negrito. Olha que bacana. Vou pegar a coluna C, D e E, ó. Vou agora, olha só, cliquei na C, hein? Venho puxando o mouse, ó, até aí. Tudo bem? Agora, olha que interessante. Eu vou vir com o mouse bem aqui, ó, nessa linha que divide as duas colunas. Vou clicar e arrastar um pouco mais, ó. Aumentei elas, eu aumentei a largura das 3 colunas. Aumentei. Vamos clicar de novo no botãozinho aqui do centralizar, ó. Centralizei. Olha a tabela como está ficando. Não está mais bonita? É isso que eu quero. Quero que você faça algo aí no computador teu, onde você consiga fazer o uso desses recursos. Isso que é o mais importante agora. Ah, professor, eu já sou um usuário mais avançado, eu já sei fazer PROC-V, você fazer gráfico. Perfeito! Assista esse vídeo porque eu tenho certeza que desde as dicas iniciais você aprendeu alguma coisa com esse vídeo. E isso que é o interessante. Eu estou fazendo essa semana para você já começar a ter os primeiros passos, entender esses conceitos básicos, que às vezes muitos acabam esquecendo toda essa usabilidade essencial do Excel em como utilizar o Excel. Tá bom? Aqui, por exemplo, olha só, vou escrever agora aqui, ó, total. Ó, total. Vou dar o tab. Você aprendeu o tab, né? O tab vai para o lado. Vamos fazer a suposição. Você quer saber aqui, ó, qual que foi o total de janeiro? Você poderia fazer aqui, ó, igual, vai com a setinha aqui, ó, setinha para cima, ó, sinalzinho de mais, sobe até o outro, sinalzinho de mais, sobe até o outro, sinalzinho de mais, sobe até o outro. Dá um Enter, descobri o total. Perfeito, essa é uma das formas. Tem outra? Tem. Vamos apagar. Qual que seria a outra forma? Igual, você escreve a palavrinha soma, ok? E você vem clicar no primeiro valor
e puxa até o último, assim, ó. Clica e puxa. Meu mouse está meio ruinzinho aqui, ó. Pronto, olha lá. Ó. Soma. Fecha o parênteses e dá um Enter. Vai dar certo também. Outra forma, igual soma, abre o parênteses, aí você vai, ó, com a setinha até o primeiro, segura o Shift e vem descendo até o último valor, até o C7. Fechou parênteses e dá um Enter. Olha quantas formas eu estou mostrando para você fazer essa soma. Agora uma dica mais fácil. Olha só, aqui no lugar onde vai guardar o valor, tem esse botãozinho aqui, ó. Esse botão se chama autossoma. Se eu clicar nele, dá um Enter, calculou a soma. Pelo teclado, última dica, hein? Olha lá. Alt igual. Segura o Alt e pressiona o sinal de igual. Veja que ele aplicou a função da soma. Dou um Enter, calculou. Vamos fazendo do lado, ó. Alt igual, dou um Enter. Não é aqui que vai guardar o valor? Alt igual, dou um Enter, calculou. Olha só. Vamos selecionar aqui. Vamos colocar aqui, ó, na corzinha aqui, né, que eu usei antes. Vamos colocar aqui, ó, negrito, pintei. Olha que bacana a tabela. Olha só, professor, já fiz uma tabela. É isso que era o propósito, você fazer uma tabela igual essa, simples e fácil. E você também fazer o uso desses recursos que às vezes você acaba esquecendo, como o uso do Enter, como o uso do Tab, setinha para cima, setinha para baixo, fazer o uso do mouse que você pode utilizar, entender esses conceitos básicos do que é uma planilha e fazer todas as operações de cálculo. Eu deixei esse último aqui, tá? Deixei esse último de propósito. Você pode selecionar esse valor, ó, que está ocupando esse espaço. Você pode vir aqui e colocar, ó, vou colocar numa outra cor. Vou colocar em negrito, vou mudar a fonte, tá? Ó, mudei a fonte, vou aumentar um pouquinho o tamanho, ó. Veja o que aconteceu. Não está cabendo tudo, correto? O que você pode fazer? Ó? Vem aqui na coluna B, ó, clica um pouquinho e puxa, ó, para aumentar um pouco mais. Ó. Olha só. Não ficou mais bonito? Para ficar top agora, hein? Clica no exibir, linha de grade. Olha a tabela, lá está a tua tabela, tá os teus primeiros cálculos. Simples assim. Olha quanta dica eu trouxe para você aqui. Ó. E esse é só o primeiro vídeo. Salve esse arquivo, lembrando, como que você salva? Arquivo, salvar como, aí você vai colocar aqui em um local, né? Vou colocar aqui em documentos, chamar aqui, ó, quarentena 01, tá bom? Vou salvar o quarentena 01, salvar, salvei o quarentena 01. Olha a nossa planilhinha aí. Nessa planilha, pessoal, a gente falou na última aula, na verdade foi na primeira, que na verdade foi a última, né? Primeira e última. Nós estamos aqui com o nosso conteúdo. Você desenvolveu essa tabela aqui, ó, ok? Ah, professor, eu não tenho essa tabela. Não tem? Desenvolve ela. Professor, você não vai deixar para download? Não, é uma tabela tão simples aí, não é? Se você perdeu, assiste a outra aula e vai lá e manda bala. Faz essa tabela aqui que eu vou dar continuidade daqui, tá bom? Então você fez essa tabela aí. Você fez uma operação de cálculo. Lembra que eu ensinei aqui, ó, como que você faria, né, ó? Olha lá, ó, você coloca aqui Alt igual, faz a soma, né, ó, pelo teclado. Olha que bacana, que fácil, né? Olha só, coloca aqui Alt igual, já resolve tudo pelo teclado, não é? Ou ainda, olha a outra dica que eu vou dar para você, ó. Seleciona tudo isso daqui, vem na página inicial, vem aqui, faz a soma, ele faz a soma das colunas para você também. Olha que bacana. Agora, o que eu quero ensinar para você nessa tabela que você montou aí? Você fez esses valores, correto? Vamos fazer a suposição que você quer saber, por exemplo, né, fazer uma análise do total e também, juntamente, criar um gráfico, né, para verificar se esses valores aí, né, estão assim, por exemplo, acima da média, não é? Então, por exemplo, vamos fazer uma média aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, média, ok? E aí, por exemplo, a gente vai fazer uma média. Só que aqui você deve estar imaginando, poxa, eu vou fazer a média de janeiro. Vamos fazer a média de janeiro? Igual média, abro parênteses e vou selecionar o intervalo. Dou Enter. Eu sei que a média dos meses ali, ó, do mês de janeiro foi 162. Tudo bem? Outro modo que você poderia fazer para calcular essa média. Olha só.
Você poderia vir aqui onde vai guardar o valor, vem aqui ó, no botão da autossoma, na setinha dele e pede a média. Só que quando pedir a média, corrige, ó. Clica no primeiro e puxa até o valor do oeste. Calculou a média. Olha só. Então você tem que ter esse cuidado. Olha lá. Ou você faz igual média, abre, né, o parênteses, vai lá, ó, no primeiro, segura o Shift e vem descendo, ó. Selecionou até o C7, fecha e dá um Enter. Ele calcula para você, tá bom? Então você vai calcular a média. Só que essa média que a gente está vendo é quem? É a média de cada um deles. Tudo bem? Então vamos colocar aqui, ó, igual média. Aí você vai lá, ó, seleciona e calcula. Tudo bem? Outra dica, você poderia vir aqui, ó, clicar aí bem no cantinho, ó, na sequência, e arrastar ali para o lado, que ele vai calcular a média da outra coluna para você, tá bom? Agora, olha só o que eu vou fazer aqui, eu vou colocar total. Você aprendeu comigo como fazer a média, mas agora a gente vai fazer o total do primeiro trimestre. Então aqui você pode fazer igual soma, e vem aqui, ó, seleciona, ó, e dá um Enter. Calculou, não é? Ou ainda, vamos apagar? Se você selecionar aqui, tudo bem? Vir aqui no botãozinho e fazer a soma, não vai fazer a soma? Também faz a soma. Olha só, você tem essas formas que você pode escolher, tudo bem? Então a nossa funcionalidade é fazer o quê? A soma aqui. Fez a soma? Agora a gente vai fazer a média para o nosso gráfico. A gente vai fazer uma análise do trimestre, tá bom? E aí como que você vai fazer a média aqui? Você vai selecionar aqui, vai vir aqui pedir a média, olha só. Aí você vai calcular a média, mas olha a média que ele calculou, daqui até aqui. E é a média, é essa média que você quer? Não, não é essa média. Você vai calcular uma média, pessoal, diferente. Você vai fazer a análise do primeiro trimestre, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui você vai colocar igual média, abre o parênteses e você vai selecionar aqui, ó, do F4, segura o Shift e desce até o 400. Então você vai fazer uma média do F4 até o F7. Ao fazer isso, dá um Enter, ó, calculou. Você pode colocar sinalzinho de igual, clica na célula de cima, olha só, igual, clico na célula de cima, igual, clico na célula de cima. O que ele fez aqui? Eu preciso desses valores médios para fazer a criação de um gráfico. Um gráfico que eu vou analisar se, por exemplo, a região norte ficou acima da média, se a região sul ficou acima da média, se o leste ficou acima da média, se o oeste ficou acima da média. Entendeu? Então a gente está fazendo um gráfico, que pode ser, você pode entender que seria um relatório, né, da análise desse trimestre. Tudo bem? Bom, você está falando, poxa, professor, mas e a formatação desses caras aí? Aqui está tudo bonitinho, mas esse não está legal. O que você pode fazer? Olha que interessante. Se você selecionar esse cara aqui, tudo bem? Clicar nesse carinha que é o pincelzinho, se chama, ó, pincel de formatação. Você sabe o que o pincel faz? Ah, pincel pinta. Pinta. Mas olha só, ele copia a formatação. Eu copiei a formatação disso daqui. Agora eu vou clicar aqui no primeiro e puxar, ó, selecionando esse intervalo. Ao soltar, repare. Poxa vida, pintou, pintou. Tá ali, ó. É isso que eu preciso. Tudo bem? Então a gente tem um total e tem uma média. Então, tabela da semana de quarentena de Excel, ok? Ó, eu vou clicar aqui na barra de fórmula, vou dar um espacinho, colocar o pipe, ou você pode colocar o tracinho, que você achar mais fácil. Vamos colocar aqui, ó, primeiro trimestre, só para ficar bonito, hein? Olha só. Ah, mas não tá o azul. Faz o seguinte, ó, clica aqui, ó, puxa para deixar bonito, ó, selecionou? Vai lá e coloca naquele azul. Ó a tabela como ficou, com outro visual, tudo bem? Bom, a tabela tá ali, linda e maravilhosa, você tá falando, e o gráfico? Vamos fazer o gráfico? Vamos tirar um pouco do tamanho do zoom, que agora o que é importante é você entender como você vai fazer esse gráfico. Para fazer um gráfico no Excel, pessoal, basicamente você precisa selecionar o que você deseja e pedir aqui inserir e fazer o gráfico, tá? Essa é uma das formas. Talvez seja até a mais fácil, tá bom? Porém, tem algumas pessoas que têm um pouquinho de dúvida, porque, por exemplo, quando você faz um gráfico aqui, eu vou fazer um gráfico básico, hein, ó. Região e janeiro. Olha só. Vou vir aqui, ele fez o gráfico de janeiro. Olha que bacana. Vou, ó, diminuir o tamanho dele. Vou colocar aqui, ó, ok?
Aí vamos fazer a suposição. A pessoa quer fazer o gráfico agora de região e fevereiro. Você tem que selecionar a região e aí a pessoa fica pensando, poxa, como que eu faço região e o fevereiro? A pessoa às vezes tem dúvida. Como que a gente vai tirar essa dúvida aqui? É o seguinte, você vai selecionar a região, segura o Ctrl e pega aqui ó, o valor de fevereiro. Ó. Selecionou, segura o Ctrl, pega o valor de fevereiro. Ok? Ó. Olha lá. Selecionou os valores? Vem agora no inserir e aí você vai agora aqui ó, fazer o gráfico de fevereiro. Olha o gráfico de fevereiro. Ah, tá fácil, professor. Tá fácil? Se tá fácil, faz mais um gráfico aí. Faz o gráfico agora de março. Isso mesmo, olha lá. Ó. Vamos fazer o gráfico de março? Seleciona os valores, segura o Ctrl, pega os valores de março. Vai no inserir e escolhe o gráfico, ok? Repare que eu estou fazendo o gráfico de colunas, que é o mais fácil para você entender. Olha o relatório aí sendo montado. Ó. O professor está jogando aí, ó. Talvez até o professor saia da tela, vai para cima, vai para baixo, não sei. Tá? Olha lá, ó. Você fez os gráficos. Por que eu ensinei você a fazer isso? Né? Porque na verdade esses gráficos eu só fiz ali para você aprender como fazer o gráfico. O gráfico que a gente vai fazer é algo diferente. É a análise do primeiro trimestre. Tá? Imagine que teu chefe pediu, ó, faz lá a análise do primeiro trimestre. É isso que você está fazendo. O que você vai fazer? Ó? Você vai selecionar a região, segura o Ctrl, pega aqui ó, total e média agora. Ó. Você vai clicar no total e puxar até a média. Você vai vir no inserir e aí você vai pedir para fazer um gráfico. Ele vai fazer esse gráfico aqui, ó. Ok? Os demais gráficos, para deletar, eu clico nele, ó, delete, ó, clico no outro, delete, clico no outro, delete. E a gente está com esse gráfico aqui, ó, ok? Deixa eu encolher aqui em cima. Vou clicar 2 vezes ele encolhe. Ó. Você sabia disso? Clica 2 vezes ele encolhe, aumentando a tua área. Aqui está o gráfico, gente. Com esse gráfico, vamos fazer a suposição. Você vai pensar, vou entregar sim para o chefe. Se eu sou teu chefe, eu falo, não é isso que eu quero. Volta lá e faz de novo, tá? Nossa, o professor é um chefe bravo. Não. O chefe sempre vai querer algo, pessoal, diferenciado, que facilite para ele entender. Ele olhando aqui, ó, total e média, ele vai ter sim uma legibilidade, ele vai entender, né? Mas você quer entregar algo mais bonito, mais fácil. E você já vai aprender algumas coisas um pouquinho diferentes que você está acostumado. A gente vai aprender gráfico combinado. Olha só. Tá vendo esses valores aqui? Ó, eu vou clicar neles e dou delete. Sumiu. Tá vendo essas linhas? Vou clicar nelas, dou delete. Sumiu. Tudo bem? Ao clicar aqui em uma coluna do gráfico, veja que eu estou selecionando uma coluna. Ao clicar na outra coluna, veja que eu selecionei a outra coluna. Cada coluna é uma do total e a outra coluna é da média. A gente vai utilizar aqui, ó, design de gráfico. E a gente vai pegar aqui, ó, cadê? Alterar tipo de gráfico. Ele vai jogar aqui para você no Excel, nessa janela. E nessa janela ele tem aqui, ó, combinação. E você tem aqui, ó, média. A média, você vai clicar nele e vai passar para esse daqui, ó, gráfico de linha. Ok? Veja que ele vai fazer uma composição de uma linha. Vou dar OK. Olha só. Dessa forma você consegue verificar quem está acima e quem está abaixo, de modo muito mais fácil que anteriormente. Então a gente vê com clareza que o sul e o leste estão acima da média. Então é isso que a gente conseguiu identificar. Além do que nós temos 2 outros valores, o norte e o oeste, que estão o quê? Abaixo da média. Olha o nosso relatório sendo criado aí, ó, nessa semana de quarentena de Excel, hein? Bom, aqui você vai colocar um título. Então vamos clicar aqui, vamos colocar, ó, análise do primeiro trimestre. Ok? Colocou lá? Perfeito. Total e média, essas informações não tem necessidade, que fica fácil da pessoa entender, tá bom? Que ele vai ter os valores aqui. Como que eu vou colocar os valores? Repare que eu clico na coluna azul, sinalzinho de mais, rótulo de dados. Eu estou com os valores aqui, ó, ok? Aí você vai poder, por exemplo, aqui fazer algumas coisinhas para deixar mais bonito, tá bom? Repare que, por exemplo, essa tabela eu utilizei o preto, o azul, o cinza, o branco. Então é interessante que esse gráfico, ele siga o mesmo tipo de tonalidade de cor que eu estou utilizando na minha tabela, para ficar algo mais padronizado. Eu não vou fazer esse gráfico verde, azul, vermelho, não. Vamos lá então?
Então, por exemplo, primeiro passo, eu vou clicar aqui ó, na barrinha azul, né? Ó. Eu vou pegar aqui ó, o formatar, preenchimento da forma. Vou colocar aqui o tom de azul que eu estou usando, que é esse azul aqui mais escuro. Essa linha, pessoal, vou clicar nela. Ó. A linha está selecionada, vou lá no formatar, ok? Aqui você vai utilizar o contorno da forma, tá? E aqui você pode colocar, por exemplo, numa linha mais assim, num cinza, ó. Talvez vai ficar legal, ó, o cinza, ó. Ou um preto, vamos ver o preto, ó. Para ficar, ó, com uma evidência melhor, tudo bem? Esse rótulo de valores que a gente colocou, no número, tá vendo esse número aqui, ó? Se chama rótulo. Eu vou clicar nele, ó. Viu que selecionou? Eu vou agora lá de novo no formatar, vou pegar o preenchimento, vou colocar aqui numa corzinha ó, mais escura, vou na página inicial e vou mudar a cor da fonte. Ó. Olha como ficou, não ficou melhor? Agora uma dica muito importante para você que está aí. Repare que aqui em cima eu utilizei uma fonte. Eu utilizei a fonte, essa aqui, ó, Microsoft Paint Spa. Eu sempre sugiro, se você vai trabalhar com uma fonte, utilize essa fonte até no gráfico, para ficar tudo com a mesma estética, tá bom? Então eu vou vir aqui, eu vou pegar lá, ó, Microsoft Paint Spa, vou lá na letra M, ó. Vamos pegar aqui, ó, pronto, ó, mudei. Se mudar a cor, ó, clica de novo, né, na caixinha, página inicial e pinta de novo, ó. Olha só. Aí você pode ajustar, ó, esse gráfico aqui, ó, de um modo melhor, colocar aqui às vezes aqui do lado, em algum local aí na tua planilha, né, que vai se encaixar melhor nessa composição visual que você está fazendo aí desse relatório, né? Ó. Fala, ó chefe, tá pronto o relatório, olha lá, ó. Tabela da semana de quarentena, tá aqui os valores que você fez e tem um gráfico aqui mostrando para você essa análise. Olha que bacana, você deve pensar, puxa vida, hein? Tava fazendo de outra forma, professor. Eu estou fazendo aqui passo a passo com você. Primeiro dia, segunda-feira, o que a gente fez na semana de quarentena? Fizemos uma tabela. Perfeito. Agora, o que nós fizemos no segundo dia? O que a gente fez? 2 coluninhas e nós aprendemos a fazer gráficos, onde fizemos esse gráfico que a gente está verificando que apenas o sul e o leste ficaram acima da média. Bom, você deve estar imaginando, poxa, já estou aprendendo algumas coisas bem legais. Bem interessantes. Sim, está aprendendo coisinhas bem legais e bem interessantes. Agora eu vou te ensinar algumas coisinhas um pouquinho diferentes que você pode pensar em criar um relatório cada vez mais profissional para o teu chefe, por exemplo. Vamos imaginar a seguinte situação, você fez isso daqui, correto? Aí, por exemplo, você quer agora aqui, ó, aqui embaixo você quer saber, ó, por exemplo, o melhor desempenho de janeiro. Então aqui, por exemplo, você poderia colocar aqui, ó, o máximo. Máximo. Vamos colocar aqui, ó, pronto. E aí você identificaria qual que é o maior valor, ó. Igual máximo, abre o parênteses, seleciona aqui, ó. Fecha o parênteses, você calcularia o máximo, ok? Você poderia vir aqui, vem no cantinho, clica e arrasta, olha só, vai calcular o máximo também das outras colunas, respeitando o intervalo de cada uma. Olha só. Olha que lindo e maravilhoso, ok? Se você quiser saber o mínimo, o menor valor mínimo, né, ó, e a gente coloca aqui igual mínimo, abro o parênteses, vou lá, ó, no primeiro, ok? Seguro o Shift, ó, desço até o último, fecho e dou um Enter. Calculei o mínimo. Venho aqui no cantinho, né, na alcinha dele, clico e arrasto, calculei os menores valores. Olha só, essa é uma das formas que a gente poderia fazer aqui para colocar isso numa composição visual de análise dos dados na tabela. Mas vamos fazer a suposição que teu chefe não quer isso, porque chefe é aquilo. Tem chefe que quer uma coisa, tem chefe que quer outra. E às vezes o nosso chefe não está num belo dia. Ele quer algo mais fácil para ele. E aqui eu vou começar a mostrar para vocês algumas facilidades. Por exemplo, eu vou criar uma planilha nova. Nessa planilha nova é uma nova folha de cálculo. É uma folha em branco. Vou voltar lá na planilha 1. Tá vendo esse gráfico? Eu vou clicar nele. Eu vou dar um Ctrl C, ó. Ctrl C. Ctrl C copia.
Você poderia vir aqui também, ó, clicar nesse botãozinho, ó, ele copia, tá? Vem na planilha 2, clica em uma célula qualquer e cola, tá? Você vai colar o gráfico e você vai posicionar ele aí, ó, no melhor local, tá bom? Deixa esse daí. Aí você vai voltar na planilha 1, você vai imaginar, poxa, coloquei um gráfico lá, posso fazer também um gráfico região e janeiro, ok? Aí você vai lá, ó, vamos pegar aqui e inserir, vamos fazer um gráfico, ó, de janeiro, ó, fazer um gráfico de janeiro, você pode pensar assim. Poderia até fazer um outro tipo de gráfico, quer ver, ó? Aqui, ó, de fatias, né, ó, você poderia fazer também, ó, vamos pegar aqui, ó, Ctrl X, não, vou fazer de novo aqui, eu vou copiar ele, vou lá na planilha 2 e vou colar aqui, ok? Vou fazer a mesma coisa agora, olha só. Vamos fazer um outro gráfico? Pego a região, seguro o Ctrl, seleciono fevereiro, copio, ok? Ó, copio não, deixa eu fazer aqui primeiramente, ó. Selecionar, seleciono, seguro o Ctrl, pego fevereiro, vamos no inserir e vamos fazer um gráfico de pizza, ok? Fiz. Olha lá, Ctrl C, vou lá na planilha 2, Ctrl V, vou colar ele para cá. Aí você ajusta o tamanho, ok? Então você está pensando já em alguma coisa um pouquinho diferente, tá? Isso que a gente está fazendo, pessoal, é para você começar a ter ideias, ok? De como criar um relatório. Olha lá, peguei o região, seguro o Ctrl, vou pegar o março, ó. Inserir e vou fazer aqui, ó, um outro gráfico. Fiz o gráfico, olha lá, página inicial, vou copiar, vou lá na planilha 2 e vou colar, tá? Vamos colar a informação aqui. Alguém que deve ser talvez um usuário expert em Excel vai falar o quê? Professor, não era mais fácil ter movido o gráfico? Estou até imaginando o comentário aqui embaixo que vão colocar, né? Sim, você poderia mover o gráfico, mas lembra, eu estou fazendo uma semana para você aprender, para você treinar, para você usar os recursos. E essa planilha 1, ela só está servindo de base, tá? Só para você entender passo a passo o que está sendo feito. Então essas coisinhas aqui depois, ó, eu posso até deletar, ó. Não tem problema, tá? Por que que eu posso deletar? Porque eu já levei para a planilha 2. Ou ainda, né? Às vezes, por exemplo, se está o gráfico aqui, ó, ele tem a opção de você mover o gráfico aqui e você escolhe onde que você quer. Ó. Ah, vou mover para a planilha 2. Ó, e vai levar para a planilha 2, ok? Ó, deixa eu deletar que eu não vou levar ele, que eu já levei, tá? Você está aprendendo aqui diversos recursos para você utilizar. Quanto mais recursos você utilizar, mais fácil fica o teu aprendizado, tá bom? Então, olha só, você montou lá. Vamos pegar aqui, ó, ajustar o tamanho. Então você tem aqui um gráfico agora dos meses aqui, né? Ó, janeiro, fevereiro e março. Ah, não sei se é a melhor visualização. Não importa, deixa assim, que é o principal ponto é fazer esses gráficos e deixar aqui, tá? Vamos fazer agora a suposição que eu quero ensinar a você, que você fez isso. Você fez o máximo, fez o mínimo, correto? Mas você quer saber, por exemplo, de janeiro, qual que foi, por exemplo, o maior valor? Ah, foi 195. Mas 195 é quem? É o leste. Então, como que você poderia fazer uma sinalização que é o leste? Olha só. Então, aqui, ó, a gente vai colocar aqui, ó, maiores, tá? E aí, por exemplo, você já sabe que está aqui, ó, o 195, tá? Se eu colocar aqui, ó, janeiro, vou colocar janeiro, e aqui embaixo a gente vai colocar o valor do janeiro. Então, olha só, se eu colocar igual, escrever Corresp. Meu Deus, estou aprendendo Corresp, tá? Tá aprendendo Corresp comigo agora. Você vai clicar nesse 195, ponto e vírgula, seleciona esses 4 valores aqui, ó. Ok? Selecionou os 4, ponto e vírgula 0. O que essa função faz, o Corresp? O Corresp está verificando qual que é a posição daquele 195. Então ele está verificando, peraí, 195 está nessa posição? Não. Está nessa posição? Não. Está nessa? Tá. Qual posição é? 3. Vou dar um Enter, trouxe o 3. Olha que interessante. Se eu colocasse aqui 200, olha quem que é o maior agora. Ó. 200. Ele está na posição 2. Olha só. Volta aqui para o 190, né? Vai lá. Pronto. Voltei aqui para a posição, você vai imaginar, poxa, mas
Beleza, eu tenho aqui o de janeiro. Agora a gente poderia descobrir quem que é esse terceiro valor aqui, ó. Então se eu colocar igual índice, que é uma outra função que a gente tem no Excel, a gente seleciona a nossa matriz aqui, ponto e vírgula, ok? Ele quer saber o número da linha e o número da coluna. O número da linha é esse cara aqui de cima, é o 3, é o CORRESP. Ponto e vírgula, e aqui eu vou fechar, ó. Não vou colocar mais nada. Dou um Enter, olha só, é o leste, é o leste. Se aqui o 190 fosse 200, repare que é o sul o maior valor agora. Olha que interessante. Deixa eu dar um Ctrl Z, que o objetivo é deixar o leste, tá? Então veja, isso eu poderia aplicar. Isso, né, pessoal, eu fiz de forma individual, para você conhecer as duas funções. Mas eu poderia fazer de uma outra forma. Qual? Eu poderia, pessoal, fazer tudo isso nessa única função. Como assim? Igual, vou colocar aqui, ó, índice, vou selecionar a matriz, tudo bem? Essa matriz eu vou dar um F4 no teclado, que ela vai travar ela. O número da linha, eu vou fazer um CORRESP. Esse CORRESP vai localizar o maior valor, ok, ó, esse valor aqui, ó, ok, ó, que já está aqui nessa tabela. Ponto e vírgula, vou selecionar o nosso intervalo. Ponto e vírgula, 0. Ao fechar o parênteses, duas vezes, eu dou um Enter. Trouxe o leste. Agora, olha só que interessante, eu vou clicar e arrastar aqui para o lado. Aí aqui, ó, nessa outra forma, eu vou clicar e vou arrastar para o lado. Aí você vai verificar, poxa, será que é o sul mesmo? Olha só, aqui, ó, deixa eu ver se está funcionando, não. Esse não, esse aqui eu vou travar aqui, F4 e F4. Enter. Vou clicar e arrastar para o lado. Só para você ver a prova dos 9 aí, ó. Olha lá, sul, sul. Vamos verificar, ó. Fevereiro, quem foi o maior? Foi o sul. Março, quem foi o maior? Foi o sul. Vamos mudar aqui, ó. 98. Acabei de mudar. O maior foi o oeste. Olha que interessante. E isso, pessoal, é um exemplo de como você pode entender o uso da função, como isso pode te ajudar. Eu falo para você, eu fiz aqui, ó, a primeira e fiz a segunda para você entender. Depois você tem esse exemplo aqui que vai trazer essa forma, né? Talvez um pouco diferente do que você está habituado. E você vai falar, puxa vida, agora eu entendi. E fica dinâmico, ok? O que é interessante agora a gente desenvolver aqui, né? Eu poderia fazer, por exemplo, uma caixa de texto. Uma caixa de texto assim, ó. Eu venho aqui no inserir, eu vou pegar aqui uma ilustração, uma forma, e pegar aqui, ó, um retângulo. Vou desenhar um retângulo, ok? Esse retângulo aqui, olha que interessante, eu vou vir aqui, ó, colocar igual a essa célula aqui, ó, janeiro. Eu clico aqui no FX, ó. Ele vai trazer o nome de janeiro. Olha que bacana. Você deve imaginar, mas para que isso? Seguinte, vou dar um Ctrl D no teclado que eu duplico esse objeto, tá? Dupliquei ele. Eu quero trazer o maior valor. Qual que é o maior valor? Não é 195? Então vou vir aqui, ó, igual ao 195. Dou um Enter. 195. Vamos dar um Ctrl D de novo? Quero falar qual que foi a região. Vou vir aqui igual, clico aqui onde tem o nome da região. Olha só, leste. Essas caixinhas, deixa eu pegar aqui, ó, o formatar dela, passar a formatação para elas. Essas caixinhas eu poderia fazer, por exemplo, uma composição visual, ok? Ó, que ela ficaria com uma cara mais profissional. Olha só. E caso houvesse alguma alteração, ele ia replicar essa alteração aqui para nós, né? Olha só, vou fazer aqui a caixinha, ó. Olha só. Olha como fica diferente, ó. Aí eu poderia centralizar, ó. Olha só. Olha que bacana. Fica diferente, ó. Vou segurar o Ctrl, clico nela, clico nela, clico nela. Aí você vai pensar, vou copiar, vou lá na planilha 2, você vai vir aqui e vai colar, né? Tá em branco, professor. Tá em branco. Sabe por quê? Porque aqui existe um outro conceito. Qual o conceito? O nome da planilha tem que estar aqui. Se o nome da planilha não estiver aqui, ele não vai saber, ele está procurando conteúdo de C3.
Então eu teria que colocar o que? O nome da planilha. E aí entra uma outra dica de Excel. Essa planilha 1, eu vou clicar no nome dela, eu vou chamar aqui, ó, base, ok? Na planilha 2, vou clicar 2 vezes, vou chamar de relatório, ok? Então aqui, ó, vou clicar nela, vou vir aqui no, ó, dentro do sinalzinho de igual, vou escrever aqui, ó, base, ok? Aí depois eu coloco aqui, ó, janeiro. Então vou clicar aqui na outra caixinha, vou vir aqui, vou escrever, ó, base, exclamaçãozinha, ó lá, ó. Vou vir aqui, base, exclamaçãozinha. Então você tem que informar o nome correto do caminho que você está vinculando. E aí fica mais bonitinho, ó. Fica um exemplo, né, ó, mais interessante para você imaginar que você pode desenvolver em um relatório no Excel. Olha só, vou pegar aqui também, pincelzinho, pronto, ó. Aí depois ajustar os tamanhos, a altura, né, ó. Só fiz de exemplo aqui para você ver, ó. Vou selecionar os três, vou dar um Ctrl D, ó, no teclado. Aí vou colocar aqui, ó, um outro Ctrl D, prontinho, ok? Coloquei eles, agora eu tenho que fazer o quê? O vínculo adequado, né, o vínculo certo. Então, por exemplo, o próximo mês não é fevereiro, ó, fevereiro tá aqui, não tá? Então aqui, ó, eu vou vir aqui, igual, clico na base e clico no fevereiro. Dou Enter, ó, fevereiro. Esse valor, ó, igual, clico na base, vou pegar o maior valor, ó, 190, ok? Vou vir aqui no leste, ó, igual, vou lá na base e vou pegar quem agora aqui? Vou pegar o nome da região, o sul. Vamos fazer a mesma coisa com o último, ó. Vou vir aqui, igual, vou lá na base, vou clicar em março. Vou clicar agora aqui na outra caixinha, igual, vou na base, vou clicar, vou falar quem agora que é, ó. Vou falar que é o 98. E agora eu vou vir aqui no leste, ó, igual, vou lá na base e vou colocar aqui o oeste, que é o menor valor. Fez isso? Acerta a formatação, né, ó, pincelzinho, ó. Aí você passa o pincel em todos para ficar no mesmo formato, né? Isso que aí vai ficar com um visualzinho bem mais interessante. Isso que eu fiz, né, pessoal? Para o máximo, eu poderia também fazer para o mínimo. Então, esses daqui foram os maiores, correto? Então, se fosse os menores, deixa eu encolher um pouquinho aqui em cima. Se fosse os menores, olha só, eu vou fazer na linha de baixo, tá bom? Mas eu faria igual índice. Seleciono aqui, ó, o primeiro intervalo, vamos dar um F4 nele. Ponto e vírgula, corresp. Aí você vai procurar quem? Não é o menor valor? Ó, o mínimo. Seleciona aqui o intervalo. Ponto e vírgula 0, fecha, fecha. Deu Enter, oeste. O que você vai fazer? Clica e arrasta para o lado. Aí você vai ter os menores valores aqui das outras regiões. Tá bom? Fez isso? O que você vai ter que fazer? Vou pegar aqui, ó, todos os objetos. Ctrl D para duplicar. Ctrl D para duplicar, duplicou no lugar errado, mas eu movo eles. Não, deixa eu apagar eles ali e fazer de novo aqui, ó. Ctrl D. Ctrl D. E aí a gente posiciona aqui. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou colocar agora a informação dos menores valores. Então aqui, ó, onde está, por exemplo, março, ó, igual, vou lá na base, vou colocar aqui, ó, janeiro. Aqui, ó, igual, vou lá na base, fevereiro. Vou lá, ó, no outro, ó, igual, vou lá na base e vou colocar agora o março. Tudo bem? Vamos mudar os valores? Então, o valor de janeiro, o menor valor de janeiro, hein? Igual, vou na base, ó, o menor valor de janeiro foi 120. Agora, fevereiro, ó, igual, vou lá na base, pego o menor valor, 175.
Vou agora o menor valor de março, igual, base, aí você pega o menor valor, 78, ok? Aqui que você faz, mesma coisa, ó. Vamos passar as regiões, ó. Igual, vai lá na base, você pega, ó, oeste, aqui, ó, igual o leste, e a outra aqui, março, ó, igual, também ficou o leste. Prontinho, ok? Aí depois você acerta a formatação, né? Vai ficar ali, ó, mais bonitinho, né, ó. Ó o teu relatório ficando com uma cara mais profissional para entregar para o chefe, né? Isso que a gente está a fazer, pessoal, são dicas, né, que a gente faz, né? Como eu falei para vocês, eu ia mostrar outras funções e mostrei para vocês aqui. Função máximo, mínimo, mostrei para você o índice e o CORRESP. Além do que, eu estou mostrando para você esse relatório. Você vai ver que, por exemplo, no último vídeo, esse relatório vai ter uma cara totalmente profissional para você. Aqui também, ó, são detalhes, tá? Aqui está utilizando a mesma cor azul, ó. Eu vou selecionar os objetos. Se o meu mouse e teclado ajudarem, né? Porque os dois estão aqui soltando aqui a formatação. Mas vamos lá. Eu vou pegar o preenchimento de forma, ó, eu vou colocar todos eles no mesmo tom de azul, contorno da forma sem contorno, tá? Aí aqui, ó, mesma coisa, ó. Vou colocar todos no mesmo azul, sem contorno. Esse aqui, mesma coisa, mesmo formato de azul, sem contorno. Esses daqui, ó, são os piores, correto? Vamos colocar eles numa cor cinza, sem contorno. Por que na cor cinza? Porque eu estou utilizando, né, pessoal, uma escala de cor que lembra que eu falei, né? Não faça nada coloridão aí, né, ó. Estou trabalhando com a mesma escala de cor, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Ok, prontinho, ó lá, ó. Ficando, né, de um modo mais interessante. E aí você pode fazer uma outra caixa aqui, ó. Melhor versus pior desempenho. Desempenho, vamos colocar aqui, ó. Desempenho. 2 pontos, o melhor versus o pior, tá? Aí coloca aqui numa outra cor, muda a fonte, né, ó. Aumenta o tamanho, centraliza, enfim. Você pode aí usar a criatividade para adequar um pouco melhor, né, esse objeto que você está colocando aqui, ó, tá? Eu vou tirar aqui o contorno dele, o contorno dele não tá legal. Deixa assim, ó. Olha só. Então o relatório já está com uma cara bem mais interessante. Para você acertar as cores desses daqui, ó, você pode utilizar design do gráfico e alterar cores. Você tem aqui, ó, essa escala de azul. Eu até sugiro você utilizar a escala de azul, que vai ficar melhor nesses gráficos aí, ó, ok? Ó, do que você ficar pensando, ah, vou colocar em azul, cinza, verde, né? Aqui você também pode colocar, ó, o rótulo de dados com texto explicativo. Aí você não tem necessidade da legenda. Olha como fica mais fácil para a pessoa ler o gráfico, ó. Rótulo de dados, mas você vai utilizar com texto explicativo. Aí você não tem a necessidade da legenda, ó. Vou tirar a legenda, vem aqui, ó, rótulo de dados, e aí no rótulo de dados você coloca aqui, ó, cadê aqui? Texto explicativo. Olha como ficou. Se a gente clicar aqui no exibir, tirar as linhas de grade, olha como que tá, ó. Tá bem melhor já o nosso relatório, gente. Vou encolher aqui, ó. Já tá com uma cara bem mais interessante. Então o chefe já deve estar imaginando, poxa, você é o cara que eu queria mesmo para trabalhar aqui. Olha lá, ó. Aí você vai acertando, alinhando aí, ó, bonitinho, né? Eu tô fazendo aqui, tá, pessoal? Só adequando mais ou menos, só para você ver como que você fez até aí, né? Até esse vídeo de hoje, né? Como que ele tá ficando com uma cara bem mais interessante, como que era e como que ficou, tá? Aqui vai ter, no último vídeo vai ter dicas, né? Que você vai aprender isso daqui de uma melhor forma, como acertar essa informação toda. Tudo bem? No vídeo de ontem, nós fizemos o quê? Todo esse visual do relatório. Você fez aqui, por exemplo, o uso, né, ó,
de fórmulas, funções, né, para trazer aqui, ó, quem foi o maior, quem foi o menor, fez o uso do índice, do CORRESP. Além do que, você já viu também como criar um gráfico combinado e fazer o vínculo com essas caixas de texto, para ficar com um visual mais profissional. Hoje nós vamos pegar isso daqui e vamos dar uma melhorada no aspecto visual. Você já deve falar, pô, professor, já tá bacana. Perfeito, tá bacana. Mas eu vou trazer outras dicas que vão te ajudar bastante, tá bom? Primeira dica que eu vou dar para você é o seguinte aqui, pessoal. Aqui nessa folha de dados que a gente tem, ó, vou pegar aqui, ó, a linha 1, ó. Eu vou aumentar um pouco mais a linha 1, ok, ó. Ó, tá aumentando a linha 1, ó, para aumentar esse espaço. Esse desempenho ele aumentou, né? Por quê? Porque esse objeto também fazia parte da linha 1. Aí eu vou diminuir ele um pouquinho mais aqui, ok? Aí o que acontece? Nesse espaço, pessoal, é o espaço que eu vou utilizar para a gente aqui colocar um título, deixar em destaque, ok, o nosso relatório. Aqui uma dica muito importante, ó. Eu vou selecionar aqui, ó, um conjunto de células, ok, ó. Acho que até que a linha 30 tá bom, ó. E vou colocar numa outra cor. Vamos colocar aqui num cinza, ó. Acho que um cinza mais clarinho. Para ficar com uma outra cara, com outro design, ok? Agora eu vou começar a colocar o título. Vou vir aqui, ó, inserir, ilustração, vou pegar a forma e vou pegar a caixa de texto. Esse daqui, ó. Vamos dar um clique na folha e vamos colocar, ó, relatório de desempenho. Aí colocamos aqui primeiro trimestre. Coloquei, não coloquei? Isso daqui eu posso aumentar e posso mudar a fonte. Então, por exemplo, eu poderia colocar, ó, deixa eu ver a fonte que eu estou trabalhando aqui, a Microsoft Pen Spa. Olha só, então eu vou pegar aqui, ó, bonitinho, ó, selecionei a caixa. Vou agora mudar a fonte. Vamos colocar aqui a Microsoft, ó. Já estou lá na fonte da Microsoft Pen Spa. Pronto. Vamos colocar no negrito. E vou aumentar o tamanho. Olha só. E aí depois eu posso ajustar ele uma parte que fica aqui em destaque. Isso daqui eu poderia até fazer isso daqui, ó. Quer ver? Ó? Vou colocar numa outra cor, ó. Aí depois colocar numa cor mais clara. E aí aumentar, ó. Fazendo, ó, ocupando melhor a distribuição do nosso conteúdo aqui na folha. Aumentar a altura, ó. Poderia depois centralizar, alinhar ao meio, o que você achar mais fácil aí, tudo bem? Olha como ficou, já deu uma outra cara. Aqui tem uma dica também bem interessante, pessoal, que é aqui, ó, você clicar no exibir, se você tirar os títulos e a barra de formas, olha como fica num visual mais limpo, olha que interessante. E aqui eu só estou trazendo algumas dicas para vocês, tá? Eu vou voltar a ela aqui, porque isso daqui é só uma dica para vocês verem que ele vai ficando com uma cara mais profissional. Os títulos, olha só, vou clicar no título do gráfico, eu não quero mais ele. Esse daqui eu vou manter por enquanto, tá? Senão vai dar caca, vamos lá. Aqui eu vou ajustar, ó, um pouquinho a altura. Tá? Lembra dessa caixinha preta que a gente fez? Olha só, eu poderia duplicar ela, ou venho aqui no inserir, ilustração, formas, e faço aqui um retângulo. Olha só, desenhar o retângulo aqui. E aqui eu poderia colocar o título agora, por exemplo, ó, vamos ver, análise do primeiro trimestre geral, ok? Aí a gente coloca agora no formato, ó, vou pintar a cor, vou tirar o contorno dela, vou lá na página inicial, ó, alinhar ao meio, mudar a fonte, né, ó, colocar a fonte que eu estou trabalhando, olha só, aqui, ó, poderia colocar no negrito para deixar um pouquinho de destaque, e aqui uma dica bem interessante. Professor, eu já reparei que o senhor coloca às vezes um ícone nesse título que o senhor faz. Como que eu poderia fazer isso? Assim, ó, inserir, você vem aqui no ilustrações e tem a opção ícones. Quando você clicar no ícones, vai ter diversos ícones aqui. Aí você pode escolher um ícone de gráfico, vou pegar esse daqui, ó, inserir. Ó. Com o ícone aqui, ele tem o formato do gráfico. E nesse formato do gráfico, a gente pode mudar a cor dele. Por exemplo, colocar numa outra cor, ó, colocar num branco. Aí eu vou ajustar, ó, o tamanho dele e depois colocar aqui, ó, fazendo uma composição visual. Algo bem interessante e diferente, ok? Aqui abaixo, a gente poderia pensar também fazer o seguinte, ó, vou dar um Ctrl D nessa caixinha, então clico nela, Ctrl D. Depois eu coloco aqui para baixo, ó.
E aqui embaixo a gente vai fazer um ajuste mais bonito. Ó. Eu vou selecionar os gráficos, trazer ele mais para cá. Ó. Aí a gente coloca aqui, ó, análise por mês. Olha só. Aí damos um espacinho aqui também, né? Ó, e posso pegar esse objeto que já está pronto, esse ícone, dou um Ctrl D no teclado, duplico ele para colocar aqui, ó. Olha só. E aqui embaixo, daí você vai ver, ô professor, mas está janeiro, tudo, né? Ó, janeiro, fevereiro. O que a gente pode fazer? Ó? Esse título ó, eu posso tirar, esse título posso tirar, e esse título eu posso tirar. Ó. Tirei, ok? Essa caixa, se você quiser aumentar ela, ó, colocar aqui, ó, até trazer aqui pode também, não tem problema não, ok? Mas aí agora vem os detalhes da formatação dessa caixa aqui. Vamos fazer a suposição que essa caixa você quer tirar a cor do fundo. Olha só, você clicou aqui ó, no gráfico. Aí você tem aqui ó, preenchimento da forma. Coloca aqui ó, sem preenchimento. Olha só como fica. Se você clicar aqui e pegar o contorno, ó, sem contorno, olha como ficou. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, sem contorno. Vou clicar no outro, ó, sem contorno. Veja que ficaram todas dessa forma. Aí você vai pensar, poxa, mas colocou análise por mês, mas eu não sei qual que é o mês. Simples, eu vou pegar essa primeira caixa que eu fiz aqui, ó, em cima, vou dar um Ctrl D nela, vou trazer para cá, ó, e aí você pode agora, por exemplo, organizar de uma outra forma. Olha só, posso colocar agora aqui na parte inferior, ó, janeiro, olha só. Ou ainda, né, quando colocar aqui na parte inferior, ó, ajustar ó, a caixa, ok? Mexo com o alinhamento dela. Eu vou tirar um pouquinho o tamanho, para deixar um pouquinho menor, e mudo a cor dela. Vamos colocar numa outra cor, ó. Olha só. E aí ajusto ela. Janeiro. Vou dar um Ctrl D, ó. Dupliquei ela, coloco aqui no outro mês, que seria quem, ó? Março. Março não, fevereiro, né? Vamos lá, ó. Olha lá. Tudo fazendo os ajustes, né? Dando um aspecto, né, diferente, né, pessoal? Para o gráfico. Olha lá, vou colocar aqui, ó. Fevereiro. E aqui, março. Olha lá. Todas têm o mesmo tamanho. É só depois se acertar, né, a posição dos gráficos, né, ó. Tudo bonitinho, ó. Olha só. Vamos tirar um pouquinho do zoom? Olha como ficou. Olha como está com uma cara já bem diferente de quando começou. Aqui só dá mais um espacinho aqui, ó. Ok? As nossas caixinhas aqui, né, ó, estão um pouquinho, eu acho, que é questão de ajuste depois eu acerto elas aqui. Mas veja como está o nosso relatório. Ó. Se eu encolher aqui, se eu agora aqui, por exemplo, ó, vou lá no exibir, vamos tirar a barra de fórmula, título e linha de grade. Olha como ele ficou. Com uma cara bem diferente do que você estava ali acostumado a ver. Ó, passei para 100%. Olha o nosso relatório aí. E aí você tem como entregar, por exemplo, um relatório totalmente profissional para o teu chefe. Se porventura essas cores não estão legais, é aquilo, pessoal. É só questão de gosto, tá? Ó, por exemplo, vamos falar, professor, eu quero colocar no azul. Ó. Você tem azul aqui também, ó. Seguindo aquele azul que você utilizou, né? Ó. Esse aqui que é mais escuro. Vamos ver como fica no azul? É tudo questão de gosto, tá, gente? Aí você que vai determinar, né, ó, qual que fica melhor. Olha só. Olha que bacana. Ah, eu vou colocar no preto. Pode colocar no preto, não tem problema. O detalhe é você entregar algo totalmente profissional. Essas dicas que eu estou mostrando a vocês são dicas, pessoal, para quem está começando, muito importantes. Né? Às vezes você fica com dúvida, qual que é a melhor forma, como que eu faço? Esse gráfico aqui, por exemplo, ó, vamos pegar o formatar, ó, vamos tirar aqui, ó, sem contorno de forma e sem o preenchimento. Vamos ver como vai ficar? Ó. Cliquei nele, vamos lá, ó, sem preenchimento e sem contorno. Olha como ficou o gráfico. Ficou ainda combinando. É tudo questão realmente de qual a forma que você vai achar mais conveniente para você trabalhar. Eu vou ajustar agora aqui, ó. Deixa eu pegar, ó, segurar no
o Alt aqui. Pronto. Aí ele acerta. Acertei aqui, ó. Trazer isso aqui um pouquinho mais para o lado, ó. Acho que aqui tá bom. Esse outro aqui também, ó. Aí é questão de ajuste, tá? Estou fazendo só alguns ajustes aqui com vocês. Mais aqui. E essa a gente aumenta um pouquinho mais. E pega, né, ó, esse objeto, dou um Ctrl D e coloco aqui, ó. Ok? E aí depois aqui também eu vou alinhar ele, que eu acho que não está alinhado. Ah, está alinhado certinho sim. Beleza. Só vou tirar do meio. Não, vou deixar no meio, vou deixar somente centralizar. E aqui eu vou colocar um pouquinho mais. Pronto. Olha como ficou o nosso relatório. Bom, você deve imaginar, poxa, terminamos o relatório na quinta. O que vai ter sexta e o que vai ter no sábado? Sexta e sábado eu vou mostrar para vocês isso daqui de novo, gente. Só que de uma outra forma, utilizando outros recursos que a gente tem no Excel, que as pessoas não utilizam tanto, ok? Aqui basicamente estaria concluído o teu relatório para entregar lá para o teu chefe e ele falar, poxa, era isso que eu quero, está aqui o relatório. Mas a gente tem que entender que existem outros recursos do Excel que a gente pode melhorar tudo isso que está entregando. E isso a gente vai ver agora na sexta-feira e no sábado, tá bom? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Você quer aprender mais sobre Excel? Venha conhecer o nosso curso de Excel Online, www.cursodeexcelonline.com. O link está aqui embaixo. Bom, fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.